Fala aí, investidor, beleza? Mais um dia de análise de dividendos e hoje vamos falar da Energias do Brasil, empresa do setor de energia elétrica, que é geradora, transmissora e distribuidora de energia. Empresa essa que vem distribuindo excelentes dividendos nos últimos meses. Mas então, você sabe se esses dividendos vão continuar seguindo nesse caminho nos próximos meses? Esse vídeo vai dizer tudo isso. E além disso, a gente ainda vai fazer uma avaliação do preço da ação para saber se está valendo a pena. Então fica aí, vamos embora para análise, sem enrolação. Iniciando aqui a análise dos dividendos da Energias do Brasil, de ticker ENBR3. A gente consegue ver que essa análise foi feita aqui num valor de R$ 22,79 e que ela está com um dividend yield de 9,63%. Lembrando para todos que dividend yield é quantos por cento do preço da ação hoje são distribuídos aos acionistas por meio de dividendos e juros sobre o capital próprio. Nesse caso, 9,63% de R$ 22 é distribuído aos acionistas. De cara, a gente já pode dizer que 9,63% é uma excelente distribuição de dividendos, porque a média das ações do Bovespa distribui hoje entre 4% e 5% de dividendos. Então, estamos aí com aproximadamente 4% e 5% a mais do que a média das outras ações. Isso é bastante positivo, mas claro, a gente tem que avaliar para saber se sempre foi assim, se vai melhorar, se vai piorar. Isso a gente vai ver na análise desse vídeo. Outro ponto importante para a gente avaliar aqui é que nos últimos 12 meses foi distribuído R$ 2,19 por ação. E esse é o equivalente a 9,63% desse valor. Claro que é importante falarmos também que esse dividend yield e essa distribuição abaixo de R$ 2,19 corresponde aos últimos 12 meses, ou seja, parte desse valor vem do ano passado. Ele não é uma distribuição do início do ano para cá. Então, a gente tem que avaliar até o final do ano para saber qual foi o real dividend yield do ano de 2022. Mas isso a gente vê mais para frente. O que a gente vai ver agora é se esse dividend yield tem uma possibilidade de crescer ou continuar assim ou cair nos próximos anos. Vamos embora, vamos dar uma avaliada aqui nos gráficos. Mais uma vez aqui a indicação de 9,63% de dividend yield, então vamos dar uma olhadinha no seu gráfico. Acho que todo mundo consegue notar que a primeira coisa que a gente vê aqui é que há uma grande oscilação no indicador ao longo dos anos. Mas a gente consegue ver que de 2020 para cá houve bastante crescimento. E a gente sabe que foi divulgado pela empresa mais ou menos entre 2020 e 2021, não lembro ao certo quando, que ela não distribuiria menos de R$ 1 por ação. E isso garante para a gente um dividend yield bastante considerável. Mas claro, mais uma vez falando, é não menos de R$ 1. Então, existe grande chance de sempre ter dividend yield crescente. Vamos continuar avaliando. Um ponto importante para notarmos aqui é que a sua média de distribuição de dividendos fica em 5,07%. Então, hoje a sua distribuição está maior do que a sua média histórica, o que é bastante positivo. A gente consegue ver que em 2021 não foi maior do que a sua média histórica, mas hoje já estamos num padrão maior. Claro, vamos avaliar aí até o final do ano. A tendência da Energias do Brasil sempre foi de crescimento nessa distribuição de dividendos. Mas, num padrão desse, a gente tem que ficar sempre com o pé atrás, porque crescimento acima de 10% começa a não virar uma coisa corriqueira. Agora, a gente vai avaliar o gráfico de distribuição de dividendos consolidado da empresa. Bom, a primeira coisa que a gente consegue avaliar é que desde 2005 até 2022, a empresa distribuiu dividendos todos os anos. Então, para nós que buscamos aquela renda passiva constante, isso é um ponto bastante positivo. A gente consegue ver que nos anos mais antigos estava havendo um crescimento na sua distribuição. Depois, em alguns anos, houve essa queda na distribuição, mas a gente consegue ver que de 2020 para o ano de 2022 há um grande crescimento. A gente consegue perceber que em 2005 a ação distribuiu 11 centavos por ação e em 2021 ela distribuiu R$ 1 por ação, assim como eu havia falado naquele primeiro momento. No ano de 2022, a gente consegue ver que ela já distribuiu R$ 2,19 por ação, o que é bastante positivo. Mas será que os próximos anos ela vai continuar nessa distribuição crescente? Isso vai depender muito dos resultados da empresa. Isso aqui já mostra para a gente um ponto bastante positivo com os pensamentos futuros. Nós, investidores que gostamos daquela renda passiva, sempre queremos ver a periodicidade de distribuição de dividendos da empresa. Então, avaliando esse quesito, a gente consegue ver que ela distribuiu em 2016 em maio, em 2017 em setembro, em 2018 em setembro, em 2019 em julho, em 2020 em setembro, em 2021 em junho e até o momento ela distribuiu em maio, nesse ano de 2022. A gente consegue ver que é um padrão, que ela só distribui uma vez ao ano.
ano, mas não necessariamente isso se manterá assim, até porque ela mudou o seu padrão de distribuição de dividendos no último ano. Pode ser sim que ela ainda distribua mais dividendos nesse ano. Como a gente sempre fala, o indicador mais importante para quem está falando sobre dividendos, distribuição e acúmulo de renda passiva. O dividend payout das empresas, que é quantos por cento dos lucros da empresa são distribuídos aos acionistas por meio de dividendos e juros sobre capital próprio. É sempre importante dizer que isso é diferente do dividend yield. Dividend yield é uma proporção entre o preço da ação e os dividendos distribuídos. Aqui é uma relação entre o dividendo distribuído com relação aos lucros da empresa. De maneiras gerais, a gente sempre gosta que a empresa não distribua mais de 100% dos seus lucros, ou seja, ela teria um payout menor de 100%. Lembrando, isso para que ela não distribua mais do que lucra. Mas que nós, investidores, buscamos aquela pingada de dividendos na conta todo mês, o ideal é que a empresa tenha um payout de não mais de 75%. Porque sendo assim, a empresa teria uma boa distribuição em 75% dos seus lucros e 25% desse lucro ainda continuaria na empresa para que ela pudesse reinvestir internamente ou fazer novas aquisições para que ela consiga futuramente lucrar mais e aumentar assim futuramente também a sua distribuição de dividendos. Ou seja, a gente compra a ação hoje num preço fixo e ela vai aumentando essa distribuição de dividendos ao longo dos anos. Isso vai fazendo que o nosso dividend yield com relação ao custo aumente cada vez mais. Então, nessa análise desse gráfico, a gente consegue ver que a sua média de distribuição é de 46,74%, que é uma média de distribuição boa. Um ponto bastante importante desse gráfico para a gente é que a gente consegue ver que não há distribuição acima de 100% dos seus lucros. Isso é bastante positivo. Uma empresa que distribui ao longo dos anos mais de 100% dos seus lucros, num período até curto, pode ter sérios problemas na sua operação. A gente consegue ver que no ano de 2021 houve uma distribuição de 58,25% dos seus lucros, que é acima da média, que nesse momento é considerado um ponto positivo. A gente consegue ver também que de 2019 para cá há um crescimento na distribuição de dividendos, ou seja, a expectativa é que continue crescendo. Nesse período estamos olhando com um olhar bastante positivo para a Energias do Brasil com relação a dividendos. Esse indicador payout da Energias do Brasil nesse momento está bastante positivo. Se esse vídeo está te ajudando de alguma maneira, deixe seu like e inscreva-se no canal, que para você demora somente 1 segundo, para a gente vale muito. Essa é a maneira da gente crescer. Então, deixe seu like, inscreva-se no canal e deixe nos comentários aí se você está gostando do vídeo. Vamos agora para a avaliação do preço da ação. Vamos dar uma olhada no valuation da empresa para saber se ela está num bom momento de compra ou de venda, ou de nenhum dos dois. Para a gente sempre compra e deixa por um longo período. Olhando aqui o gráfico do histórico do preço dos últimos 5 anos, a gente consegue ver uma evolução bastante positiva. Hoje, ela está no momento quase máximo do seu gráfico. Então, a gente consegue entender que ela está praticamente nos seus preços mais altos da sua história. A gente consegue ver que há 5 anos atrás, a empresa estava custando aproximadamente R$ 10,87 e que ela teve uma variação até o momento de 105%. Foi muito interessante. Olhando o gráfico agora de um ano para cá, a gente também consegue ver uma boa evolução, uma evolução praticamente constante, estando ela no seu ponto praticamente máximo nesse momento. Ela custava há um ano atrás aproximadamente R$ 15,74 e com isso ela já teve uma evolução em um ano de 42,12% em cima do seu preço. Isso que é bastante positivo. Vamos dar uma olhada agora nos indicadores de valuation da empresa. A gente começa com o P sobre L, que é uma relação entre o preço da ação hoje e o lucro produzido pela empresa. Ele diz pra gente em mais ou menos quantos anos a empresa vai retornar em lucros o que nós investimos nela hoje. Para você entender, nesse caso, a empresa estaria lucrando por ação o que nós investimos nela em aproximadamente 6 anos, que é muito bom. Se a gente pensar que o ideal para esse indicador é que ele seja menor do que 15. Isso no geral, né? Mas claro que a gente vai avaliar o gráfico desse indicador para saber se esse padrão realmente é o que nós estamos buscando. Aqui a gente consegue ver que o gráfico do P sobre L da empresa vem decrescendo nos últimos anos. O que isso indica para a gente? Que de 2017
para cá, o preço da ação está cada vez melhor com relação ao seu lucro, cada vez mais barato com relação ao lucro. Mas se a gente viu há pouco tempo que o preço da ação continua subindo constantemente, como é que a relação preço sobre lucro está caindo? Só pode ter um motivo: o lucro da empresa tem que estar crescendo. Vamos dar uma avaliada agora no lucro líquido da empresa para a gente ver se realmente está acontecendo isso. E olha aqui, a gente consegue ver claramente aqui no gráfico de lucro líquido que desde 2017 o lucro líquido da empresa vem crescendo constantemente. A gente consegue ver que em 2017 a empresa lucrou 611 milhões de reais e em 2021 a empresa lucrou 2,159 bilhões de reais. Sim, essa foi uma grande evolução da lucratividade da empresa. Agora vamos voltar para o gráfico do P sobre L. Então, como a gente tinha falado, o P sobre L da empresa hoje está baixo com relação aos seus últimos anos e também está baixo com relação à sua média histórica, que é de 9,62. Ou seja, hoje a empresa está barata com relação aos seus lucros produzidos. Outro indicador que a gente sempre analisa para valuation é o P sobre VP, que é uma relação entre o preço da ação atual e o valor patrimonial da empresa. Um indicador P sobre VP em 1 indica que a ação está valendo exatamente a mesma coisa que vale o seu valor patrimonial. Claro, isso com uma explicação básica, né? Ou seja, se a empresa tivesse um patrimônio de R$1.000, a gente conseguiria, comprando todas as ações dela, pagar somente R$1.000. Isso é bastante positivo, mas num valuation não é só o valor patrimonial da empresa que interessa. Interessa bastante lucratividade e muitos outros quesitos. Nós, para considerarmos uma empresa barata em linhas gerais, consideramos que o ideal é que a empresa tenha um P sobre VP menor do que 1,5. E nesse caso, a empresa está em 1,18. Nesse caso, a empresa valeria em valor patrimonial R$1.000, por exemplo, e nós compraríamos ela, comprando todas as ações, por R$1.180. Esse caso está bastante legal. Mas vamos dar uma avaliada no gráfico para ver se esses padrões são satisfatórios. Aqui a gente já consegue ver um pouco diferente do gráfico anterior. A gente consegue ver que desde 2016 o indicador vem crescendo, mostrando que o preço da ação aqui está atuando. Ou seja, o valor patrimonial da empresa está crescendo, mas não tanto quanto o preço da ação. Não que isso nos assuste nesse momento, porque ela continua ainda em padrões bastante aceitáveis. Hoje a empresa em 1,18 está muito pouco acima da sua média histórica, que é de 1,14. Mas um ponto que temos que avaliar aqui é esse crescimento do indicador. Vamos ficar de olho. Se a gente tivesse que dizer, eu não consideraria que ela está barata demais com relação ao seu valor patrimonial. Acho que ela está num preço justo. Isso pegando que ela nunca foi superior a 1,5. Se você está me ouvindo falar agora é porque esse vídeo te ajudou de alguma maneira. Então, deixe seu like, inscreva-se no canal e deixe aqui nos comentários qual é a próxima ação que você quer que a gente faça essa análise. O seu like e a sua inscrição ajudam demais o nosso canal. O seu like e a sua inscrição ajudam demais o nosso crescimento. Então deixe seu like, acione o sininho e inscreva-se no canal. Então, pessoal, essa foi a análise da Energias do Brasil. Um abraço e até a próxima!